Natureza e definição do objeto. O objeto do direito administrativo é um ramo autônomo do direito público interno que se concentra no estudo da administração pública e da atividade de seus integrantes. Essa disciplina tem como objeto central os órgãos, entidades, agentes e as atividades públicas exercidas pelo Estado. O objetivo principal do objeto administrativo é a sistematização dos fins desejados pelo Estado, focando sempre no interesse público. O objeto de uma disciplina jurídica corresponde ao conjunto de fenômenos e fatos sobre os quais incidem suas normas. Existe uma relação necessária entre o que se entende por objeto e o conceito da própria disciplina. O objeto do direito administrativo é dinâmico e cambiante, variando significativamente no tempo e no espaço. A atividade jurídica não contenciosa é considerada um dos objetos centrais desse ramo do direito. O direito administrativo rege a organização do Estado para a satisfação dos interesses da sociedade. O objeto abrange as relações jurídicas estabelecidas entre a administração e os administrados. Mesmo quando a administração atua no direito privado, ela deve respeitar princípios públicos, integrando o objeto da disciplina. O objeto material do estudo administrativo é a análise da disciplina sob uma perspectiva ontológica. A compreensão do objeto administrativo é essencial para entender os problemas fundamentais da gestão pública. O direito administrativo não se resume à lei, abrangendo princípios e uma lógica própria de funcionamento. As normas de organização, que atribuem competências e instituem procedimentos, compõem o núcleo do objeto. O objeto administrativo deve ser interpretado à luz do fenômeno da constitucionalização do direito. Critérios e escolas doutrinárias. O critério legalista ou exegético restringe o objeto ao estudo das leis, decretos e regulamentos administrativos. Críticas ao critério legalista apontam que ele é muito abrangente, pois outros ramos jurídicos também estudam leis. O critério do Poder Executivo define o objeto como o conjunto de normas que regem apenas as atividades desse poder. A falha do critério do Poder Executivo é ignorar que os outros poderes também exercem funções administrativas de forma atípica. O critério do serviço público foca nas regras de organização e gestão dos serviços prestados pelo Estado à coletividade. Uma crítica a este critério é que a administração não atua apenas na disciplina de serviços públicos, mas também no poder de polícia. O critério das relações jurídicas vê o objeto como o conjunto de normas que regulam o vínculo entre administração e administrados. O critério teleológico ou finalístico estuda o sistema de princípios que disciplinam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins. O critério negativo ou residual conceitua o objeto por exclusão, abrangendo as atividades estatais que não são legislativas nem jurisdicionais. O critério da administração pública dita que o objeto corresponde ao conjunto de princípios e normas que regem o aparelho administrativo. Este último critério é o mais aceito pela doutrina brasileira moderna. O critério da puissance publique foca nas atividades relacionadas aos atos de império e autoridade do Estado. O critério funcional estuda a função administrativa independentemente de quem a exerça. Evolução histórica do objeto. O direito administrativo nasceu no final do século XVIII, sob forte influência do direito francês. Sua origem como disciplina autônoma está ligada à implantação do Estado de Direito após a Revolução Francesa. No período do estado de polícia, o objeto era restrito à segurança e manutenção da ordem pública. Com o surgimento do estado do bem-estar, o objeto se ampliou para abranger funções sociais, comerciais e industriais. O caso Blanco, 1873, na França é um marco na definição do objeto sob princípios autônomos do direito público. A necessidade de intervenção estatal na economia no século XX provocou um aumento considerável do objeto da disciplina. A transição do Estado liberal para o social inseriu a justiça social como finalidade do objeto administrativo. O objeto evoluiu do foco puramente individualista para o atendimento de necessidades coletivas complexas. A moderna face do objeto administrativo inclui a proteção de direitos difusos e coletivos.
A heterogeneidade dos interesses públicos demonstra que não existe mais um único interesse estatal, mas uma pluralidade deles. O fenômeno da ossificação descreve o enrijecimento do objeto em virtude da rigidez constitucional. Sentidos da administração pública. A administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico, designa os entes, órgãos e agentes que exercem a função administrativa. Em sentido subjetivo, o objeto foca na indagação: quem a lei diz, que compõe a estrutura administrativa. A administração em sentido objetivo, material ou funcional, designa a natureza da atividade exercida. No sentido objetivo, o foco é na pergunta: qual atividade o ente administrativo exerce? O Brasil adota o critério formal, onde a administração é composta apenas pelo que a lei assim define. O sentido amplo do objeto abrange órgãos de governo com funções políticas e pessoas jurídicas com funções administrativas. O sentido estrito compreende apenas as funções meramente administrativas de execução de políticas públicas. O sentido operacional refere-se ao desempenho perene e técnico dos serviços assumidos pelo Estado. Atividades administrativas como objeto. O fomento é a atividade administrativa de incentivo e auxílio a iniciativas privadas de interesse público. A polícia administrativa compreende as restrições impostas por lei ao exercício de direitos individuais em benefício do coletivo. O serviço público é a atividade material exercida pelo Estado para satisfazer necessidades coletivas sob regime público. A intervenção no domínio econômico pode ser direta, por empresas estatais, ou indireta, por regulamentação. A administração extroversa foca nas atividades finalísticas prestadas diretamente aos cidadãos. A administração introversa lida com a gestão interna de pessoal e recursos para o funcionamento do órgão. A função administrativa é caracterizada por ser parcial, concreta e subordinada à lei. Diferente do objeto administrativo, a função política lida com a direção suprema e geral do Estado. O poder de polícia administrativa incide sobre bens, direitos ou atividades, ao passo que a judiciária foca em pessoas. Sujeitos e organização como objeto. Os órgãos públicos são centros de competência sem personalidade jurídica própria, integrando a estrutura do Estado. A desconcentração é a técnica de organização que distribui competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. A descentralização ocorre quando as competências são distribuídas entre pessoas jurídicas distintas. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para exercer atividades típicas de Estado. As fundações públicas representam um patrimônio personalizado destinado a fins sociais e culturais. As empresas públicas possuem capital exclusivamente público e personalidade de direito privado. As sociedades de economia mista são organizadas sob a forma de sociedade anônima com capital público e privado. As agências reguladoras são autarquias de regime especial que exercem funções normativas e de fiscalização setorial. As agências executivas são qualificações dadas a autarquias para aumentar sua autonomia mediante metas de desempenho. O terceiro setor compreende entidades privadas que colaboram com o Estado sem fins lucrativos. A teoria do órgão fundamenta a imputação dos atos dos agentes diretamente à pessoa jurídica estatal. Os agentes públicos são todas as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado, com ou sem vínculo empregatício. Atos e contratos como objeto. O ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da administração que produz efeitos jurídicos imediatos. Os elementos do ato, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, são requisitos essenciais de validade. O contrato administrativo é o ajuste entre o poder público e particulares regido por cláusulas exorbitantes. A licitação é o procedimento administrativo vinculado que visa selecionar a proposta mais vantajosa para o Estado. O objeto da licitação é definido pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A responsabilidade civil do Estado estuda o dever de reparação de danos causados a terceiros por agentes públicos.
A teoria do risco administrativo fundamenta a responsabilidade objetiva baseada no nexo de causalidade. Bens e intervenção como objeto. Os bens públicos são divididos em bens de uso comum, uso especial e bens dominicais. A afetação é o fato que atribui a um bem público uma destinação de interesse coletivo. A desapropriação é a forma mais drástica de intervenção estatal, transferindo bens privados para o patrimônio público. A servidão administrativa institui um ônus real sobre imóvel alheio para favorecer um serviço público. O tombamento é o instrumento de proteção ao patrimônio histórico, artístico e cultural. Controle e princípios do objeto. O controle administrativo decorre do poder de autotutela, permitindo a revisão de atos pela própria administração. O controle legislativo abrange a fiscalização contábil e financeira com auxílio do Tribunal de Contas. O controle judicial no Brasil segue o sistema de jurisdição única, onde o judiciário revê atos administrativos. O princípio da legalidade dita que a administração só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. A supremacia do interesse público coloca o Estado em posição de superioridade vertical sobre o particular. O princípio da impessoalidade veda a promoção pessoal de agentes e exige tratamento isonômico. A moralidade administrativa exige que a atuação estatal seja ética, proba e pautada na boa-fé. O princípio da publicidade impõe a transparência e divulgação dos atos administrativos como condição de eficácia. A eficiência busca o máximo de resultados positivos com o mínimo de desperdício de recursos. A juridicidade moderna obriga o administrador a respeitar não apenas a lei estrita, mas todo o ordenamento jurídico. O princípio da segurança jurídica protege a confiança legítima do administrado e a estabilidade das relações. A razoabilidade e proporcionalidade limitam a discricionariedade, exigindo adequação entre meios e fins. O objeto processual do direito administrativo assegura os direitos de ampla defesa e contraditório. A continuidade do serviço público impede a interrupção de atividades essenciais à coletividade. A especialidade vincula as entidades administrativas aos fins específicos para os quais foram criadas.